Bom dia, meu nome é Alberto Shimahara. Sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD e serei o apresentador desse webinar sobre interface gráfica no MATLAB. MATLAB é um ambiente líder para a computação técnica. É um padrão na indústria, uma linguagem de programação de alto nível para desenvolvimento de algoritmos, computação numérica, análise de dados e visualização. Possui diversas toolbox, tais como processamento de sinais, estatística, otimização, matemática simbólica, entre outras. E é a base para os outros produtos Metrics. Um outro produto bastante conhecido é o Simulink. Ele é um ambiente líder para modelamento, simulação e verificação a nível de sistema. Ela é a ferramenta base para o conceito de Model-Based Design, ou desenvolvimento baseado em modelo, né? Incluindo modelamento físico, geração automática de código, verificação e validação. É possível efetivar, por exemplo, modelamento de sinais digitais, analógicos e mistos, tanto em tempo discreto quanto em tempo contínuo. Posso gerar máquinas de estados e modelamento de evento discreto. Posso efetivar também modelamento de algoritmos de ponto flutuante ou ponto fixo, utilizando MATLAB, bloco Simulink ou um código C que eu já possua. É uma arquitetura aberta que me permite conectar com ferramentas de terceiros para que eu possa gerar conexão com placas, né, e instrumentações. Me permite também gerar código para DSPs, processadores embarcados, FPGAs e CLPs. O MATLAB, adicionalmente, ele possui também os toolboxes, né? Os toolboxes me geram ferramentas adicionais para análise de dados e visualização, assim como análise estatística, modelamento matemático, processamento de sinais. Respectivamente, o Simulink possui os blocksets, né? Ele vai me auxiliar a ter o que? Ferramentas para desenvolvimento de sistemas de comunicação, sistemas físicos, hidráulicos, desenvolvimento de controladores, parametrização e implementação de sistemas em geral. No conceito de Model-Based Design, né, eu tenho aqui meu ambiente de pesquisa, né, onde eu analiso dados, desenvolvo algoritmos e efetivo também o modelamento, né. Continuamente eu tenho que o desenvolvimento, onde eu vou me preocupar com o ambiente, os componentes, o algoritmo, né? Sempre conectado aos requisitos, onde eu posso ter o meu ambiente de testes, efetivar uma verificação e validação continuamente do meu sistema, né? Como implementação, eu estou vendo aqui um software embarcado, uma eletrônica digital, né? Mas eu também tenho a opção de gerar uma implementação para desktop. Esse é o conceito geral de Model-Based Design, né? Onde que nós entramos no desenvolvimento que Model-Based Design? Muitas vezes dentro do MATLAB, para quem já é usuário, você está ambientado em geral que escrever comandos dentro do MATLAB, né, e interagir com o MATLAB via programação textual, né. A partir do momento que eu necessito distribuir essa informação daquilo que eu programei textualmente para outras pessoas, eu preciso trabalhar em uma aplicação mais amigável e que tenha uma interação melhor com o usuário, né? Por isso a necessidade de uma interface de usuário. Então, como que eu abstraio o desenvolvimento de uma interface gráfica a partir do meu algoritmo? Primeiro é o seu desafio.
né? O algoritmo que você precisa resolver, né? E gerar uma solução. Tá? Posteriormente, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma solução computacional, no caso, o MATLAB. Né? Eu vou transferir o meu problema, né, para o MATLAB para me ajudar a resolver essa problemática que eu tenho, esse meu desafio. Né? E, por final, eu vou gerar uma interface de usuário, onde, de uma programação textual, né, eu possa transformar numa aplicação que seja de fácil interação com o meu usuário. Tá? Então, a princípio, né, eu tenho duas abordagens para desenvolver uma interface dentro do MATLAB. Uma delas é a abordagem programática, onde eu tenho códigos ou funções MATLAB para um layout e, respectivamente, programação dessa tela ou dessa interação. Né? A parte, por ser programático, eu tenho um controle maior do que acontece com os objetos gráficos. Né? Eu tenho um controle da inicialização até o objeto como um todo. Né? Uma outra forma de se desenvolver é gerar dentro do Guide. O Guide ele é um ambiente de desenvolvimento de interface gráfica do MATLAB. Né? Então, ele possui um kit de construção de interface gráfica, né? Ele é bem interativo, a gente vai visualizar isso posteriormente. Né? Me permite criar o layout de uma forma fácil, né? E com uma programação que eu já possua, é, a partir do algoritmo que eu já desenvolvi como desafio. Né? Bom, programação. Né? Então, a interação inicial do MATLAB sempre foi Command Window. Né? Então, o primórdio da interação com o MATLAB foi programaticamente. Né? Então, eu tenho funções no MATLAB onde ocorria a interação via Command Window. Creio que todos estão vendo aqui minha tela do MATLAB. Né? Então, toda a interação no MATLAB era efetivado via command. Então, se você força uma variável não existente, o command window vai te informar onde que se essa variável existe ou não. Então, no caso, eu não tenho argumento suficiente, ele está te retornando uma informação. Tá? Então, eu tenho dentro do MATLAB a interação básica, né, onde o usuário gerava código. Então, por exemplo, eu vou gerar uma equaçãozinha de uma onda seno aqui, rapidinho. Eu vou informar um tempo, vou informar uma frequência inicial, uma frequência amostral. Então, minha equação, sem onda, 2 vezes π, frequência inicial, dividido pela frequência amostral, vezes o tempo. Uma falha aqui. Oh, errei aqui, em vez de multiplicar, eu coloquei uma vírgula, perdão. Então, todas as variáveis foram criadas, eu criei aqui meu vetor de onda, eu quero visualizar. Então,
Onde que minha tela jogou aqui o gráfico? Jogou aqui na outra janela, eu vou exportar. Perdão. Então, essa era a interação básica de usuário no MATLAB, né? Então, apesar de eu ter errado, isso também foi um exemplo. Então, para usuários não comuns do MATLAB, pode ocorrer pequenos erros de informação. Então, consistentemente, por ele não ter a prática do MATLAB, ele informar caractere incorreto ou informar valor em posição incorreta, né? Então, a ideia é como que eu faço para tentar minimizar o processo de erro do meu usuário para que ele tenha uma boa experiência e ele tenha o resultado do meu algoritmo corretamente, né? Então, uma delas é transformar esse meu código num script. Né? Então, eu já tenho ele aqui semi-pronto, né? Então, é a mesma cópia, eu fiz a cópia do conteúdo no meu command window, né? E eu quero que o meu usuário comece a informar o que está acontecendo. Por exemplo, eu quero que ele informe o sinal inicial da frequência, o valor inicial, né? Então eu vou remover este código e vou falar para ele que ele tem que dar o quê? Um input para mim e vou pedir informe. E a mesma coisa aqui embaixo. Frequência amostral. Tá? Então, a ideia eu vou pegar, dar um save. Vou chamar ele de onda seno input. Salvar. Então, eu vou fechar. Deixa eu só limpar minha tela aqui. Então eu limpei também meu workspace, eu não tenho nenhuma variável, então a ideia é eu poder chamar o meu script. Então se vocês notarem, ele já pede para mim informe o valor inicial da frequência. Então eu vou colocar um 500 aqui. A segunda sequência, que é a taxa amostral. E ele vai gerar o gráfico para mim. Deu o gráfico. Tá na outra tela. Aqui, né? Então, a ideia inicial da programação é eu poder ter toda a interação via command window do MATLAB. Essa foi a primeira interação de interface com o usuário no MATLAB, via programação. Então, eu tenho diversas funções, né, que me geram interações com usuários. Com o advento dos sistemas operacionais, eles serem mais amigáveis e terem mais interfaces de usuários, também foram se incorporando mais caixas de diálogo pré-definido. Então, eu consigo gerar, por exemplo, interfaces de caixa de diálogo, posso solicitar impressão, posso selecionar que ele, uma caixinha de diálogo que ele vai buscar um determinado arquivo em determinado local.
né? Então, por exemplo, posso pedir para ele fazer um warn DLG, interface de usuário. Deixa eu só jogar ele de volta, ele apareceu na minha outra tela. Então, isto é uma caixa de diálogo a partir de uma função pré-existente, né? Então, eu tenho várias outras, por exemplo, eu quero inserir uma caixa de diálogo de impressão. Então, eu venho aqui, print DLG. Ele vai buscar para você também as configurações existentes de impressora na sua máquina local. Tá? Então, essa função, ele vai dentro do sistema operacional e busca as informações de impressora disponíveis para você. Tá? Então, assim como foi a caixa de aviso, né, eu tenho várias outras, aqui tem alguns exemplos, né, posso ter uma caixa de diálogo para ele abrir diretórios, ele buscar um arquivo em um determinado local, né, posso ter uma barra de progresso, que é um wait bar, né, e assim, respectivamente, também eu posso abrir uma caixa de diálogo para salvar informações. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de algumas caixas de diálogos, então o de salvar, é, o prévio de impressão, né, o aviso, salvar ou não um determinado arquivo, eu posso fazer listas, né, respectivamente, dentro usando só funções do MATLAB. Né? Então, dentro do meu próprio código existente, né, eu posso inserir uma caixa de diálogo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu código da onda seno que eu fiz. Onda seno input. Posso, por exemplo, colocar aqui um warn DLG. É, é, enfim. Então, vou salvar. Então, ao chamar novamente aqui o meu código, quinhentos, 8.000, já me gerou aqui um fim, né? Então eu sei que meu código chegou ao final, meu gráfico também está minimizado aqui em algum lugar. Ok. Né? Então eu vou implementando a quantidade de interação que eu tenho com o meu usuário nesse momento programaticamente. Tá? Uma outra forma de se efetivar uma interface com o usuário é aplicando o guide dentro do MATLAB. Né? Então eu tenho uma interface de desenvolvimento, né, onde eu posso construir interativamente a minha interface. Então, ele pode alinhar objetos, eu tenho vários tipos de componentes de programação, de objeto, né, e, e eu vou construir interativamente dentro desse ambiente. Tá? Então, vamos lá para mais um rápido exemplo aqui.
Então, eu posso chamar pelo comando guide, eu posso vir aqui novo, vocês vão ver que eu vou ter aqui uma opção de app, o guide. Então, nós já estamos trabalhando com a versão R 2017B, já está disponível para os usuários com licença válida para download, né, e tem diversas funções novas, algumas aplicações melhoradas e novos produtos. Tá? Dentro em breve vai ocorrer um webinar só sobre o que temos de novo na versão R 2017B. Tá? Então eu vou clicar aqui no Guide. Ele me abre uma pré-seleção, então eu posso ter dentro das interfaces alguns pré-criados. Eu sei que deve estar pequeno, deixa eu tentar aumentar. Não mudou muito. Eu posso criar a partir de um modelo existente dentro do próprio MATLAB, né? Então, um exemplo de pergunta sim ou não. Né? No caso, eu vou abrir um limpo, né? Só para a gente ter uma interação. Este é o ambiente de trabalho do Guide. Né? Então, vocês podem notar que eu tenho aqui as ferramentas de objeto. Então, por exemplo, eu vou pegar um eixo e vou adicionar. Né? Eu vou pegar um botão de acionamento, que é o que a gente chama de push button. Tá? Bem aqui. E aqui eu tenho as ferramentas de controle do objeto. Né? Então, eu posso tentar alinhar ele verticalmente ou horizontalmente. Tá? É possível gerar menu superior, eu já vou mostrar isso na sequência. Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer um exemplo bem rápido. Né? Então, quando eu clico duas vezes no objeto, ele abre um painel de inspeção, né, um objeto controlador do meu painel. Tá? Então, nesse painel eu posso controlar todas as funcionalidades existentes nele, no caso que eu aumentei o tamanho da fonte. Né? Posso colocar como negrito, posso mudar a cor. Deixa eu mudar a cor do texto. Só um minuto, por favor. Deixa eu ver se... abriu. Vou escrever em vermelho. Vocês viram que já alterou aqui a cor do meu objeto. Agora eu cliquei dezenas de vezes, eu abri várias cores. Vou mudar o texto, então está escrito string. Posso escrever gráfico. Cor de novo, que era vermelho. Então, uma das formas mais rápidas de interagir com ele, né, uma execução é eu poder vir onde é o callback, que é uma funcionalidade onde ele vai executar uma determinada função. Né? Então, o meu script gerado que eu tenho, então eu tenho aquele onda seno, eu vou dar um enter, ele incorporou, e eu posso dar um play bem aqui. Ele vai me perguntar se eu quero um código MATLAB a partir dessa interface. Vou chamar de GUI seno. Salvar. Ó, ele gerou um código que controla todos os objetos programaticamente. Né? E a minha tela
da interface gráfica. Então o usuário simplesmente ele vem, clica. Opa. Ah, perdão. Eu incorporei uma função incorreta aqui. Ele incorporou para mim o meu modelo Simulink, né? Então ele abriu aqui o meu modelo Simulink na tela. Perdão. Bom, mas é um bom exemplo de como que eu corrijo, né, essa, essa interface. Então, vou mudar aqui o meu algoritmo, porque ele tem dois nomes, por isso que ele chamou meu modelo. Tá? Então, agora é o Onda Sinoalg. Então, venho na minha interface novamente. Vou fechar essa, que está incorreta. Venho aqui, corrijo o nome da minha função. Dou um run novamente. E me gerou a interface aqui. Então, venho executou corretamente. Tá? Então, eu posso começar a gerar interfaces onde o meu usuário tem uma melhor interação, né? Então, eu posso, por exemplo, adicionar menu superior, né? Então, como toda aplicação, você tem lá o seu o file, por exemplo. Vou adicionar mais menus, sei lá, que eu vou chamar o menu do gráfico, por exemplo. Posso adicionar um submenu, então que ele gere o gráfico do stem, né? Como é que eu faço ele executar, né? Eu posso vir aqui e pedir para ele executar o meu alg, né? Posso ter lá um menu de ajuda, por exemplo, e aqui eu adicionar um submenu. Vou pedir para ele usar aqui o Help Browser do MATLAB, né? Ou melhor, vou colocar aqui para chamar o doc da função stem. Tá? Aqui não incorporou, meu ajuda. Aqui no file eu vou incorporar uma função do imprimir e vou colocar aqui a função que é o print dele, só para a gente ver ele chamando uma função de uma interface gráfica programática, né? Então eu dou um OK. Aparentemente parece que ele não criou nada, mas quando eu gero o objeto, ele incorporou aqui para mim no menu. Então, se eu quero executar, ó, executei o meu gráfico via menu superior, né? Ou o meu ajuda, ele vai chamar a documentação do próprio MATLAB, no caso, para a gente ver qual que é a função stem, né? Ou o file, por exemplo, imprimir. Ele abriu aqui para mim, ó, a interface, né, de impressão, né? Então,
A partir do momento que eu tenho o meu algoritmo pré-conceituado, eu já sei a solução dele, eu quero melhorar esse objeto para que eu possa enviar isso para os outros usuários, no meu caso. Tá? Quais são as soluções de envio, né, que eu tenho para minha interface? Eu tenho como enviar todas as funções, todos os códigos existentes que faço ele funcionar. Tá? Uma outra forma de fazer uma distribuição disso de uma forma mais eficiente é você gerar um pacote, né, de envio. Né? Então é possível você empacotar essa minha interface. Né? Então eu tenho uma interface, né, onde eu vou adicionar meu código. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Webinar GUI. Quando eu coloco ele como principal, ele efetiva uma análise e consegue visualizar todos os arquivos necessários para que ele rode. Tá? Vou colocar aqui meu nome, Roberto OpenCAD, não vou preencher tudo, OpenCAD, teste, né? Eu consigo também informar quais são as ferramentas MATLAB que essa minha aplicação necessita para funcionar. Né? Então eu consigo informar para o meu usuário como que ele utiliza. Né? Então, eu preciso de MATLAB e Signal Processing. Então ele precisa ter essas duas ferramentas para funcionar um determinado objeto. Tá? Então, quando eu gero aqui package, né, é gerado aqui para mim. Eu vou abrir aqui a pasta. É me gerado aqui um app install, né, dessa minha interface. Então, vocês estão vendo os arquivos aqui em cima. Né. Esse instalador me permite que eu envie isso para um outro usuário com o MATLAB compatível. Tá. E ele consiga efetivar a instalação rapidamente. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele vai perguntar se eu quero instalar, ele vai ter que aparecer na área de apps, ó, informa que está instalado. Tá? Então, quando eu abro, ele vai estar aqui na minha barra. Então a teoria é, todas aquelas informações que eu preenchi, né, vão aparecer aqui no descritor do app. Então eu posso executar. Opa, está reclamando que eu estou na pasta da minha interface. Então, ó, quando eu cliquei, ele já abriu. Então, tem uma execução padrão. Né? Então, a forma como eu distribuo a minha interface também foi melhorada nas versões do MATLAB. Né? Então, inicialmente eu tinha que enviar todos os arquivos para o usuário e ele adicionar isso numa pasta e adicionar isso diretamente no MATLAB. Né? Hoje eu tenho a possibilidade de gerar um app e ele automaticamente ser incluído na pasta de execução da interface gráfica dentro do meu MATLAB. Né? Então, é uma forma onde você consegue construir um objeto, né, e distribuir de forma fácil.
Atualmente, né, nós temos um outro gerador de interface, que é o App Designer. O App Designer é um ambiente, assim como o Guide de desenvolvimento avançado, né? Também possui uma série de componentes dentro desse gerador, tá? Ele me permite que eu integre meu código, né, de forma rápida, né, e orientado ao objeto. Tá? E tem uma interface com jeito web, né, foi feito com uma tecnologia de web. Né? Deixa eu só. Né? Então, onde que ele se encontra? Né? Então, dentro da minha aba Home, eu venho aqui no New, né? Aqui no App eu tenho um App Designer. Só um minuto, ele está abrindo. Então, assim como no, no Guide, né, eu também posso arrastar um objeto gráfico, né, um botão de acionamento. Né. Então, vocês podem ver que ele é bem interativo. Então, eu tenho aqui o botão, posso mudar as fontes. Então, aqui eu vou colocar um Arial, aumentar o tamanho, mudar a cor, colocar um amarelo, amarelo fica horrível, vermelho, né? Posso mudar a cor do fundo, sei lá, um azul escuro, também ficou horrível, então a interação é bem rápida, eu consigo mostrar isso, né? O texto, então aqui eu tenho aqui o gráfico. Tá? Então a ideia é que eu tenho um objeto de interação, né? Uma interface também fácil, onde eu possa também visualizar o código da interface. Então eu posso ver, mudei aqui para Arial, a cor do fundo, o texto, que é o meu botão. Né? Então eu tenho no mesmo ambiente as interações das duas interfaces. Tá? Então eu posso inserir dentro desse botão que ele execute uma determinada função. Né? Então tem aqui um add push callback. Então vou pegar aqui o meu código. Só um minuto, por favor. Então eu adicionei aqui no meu botão uma função de callback. Né? Então quando eu venho aqui no meu código, ao executar esse botão, né, eu vou executar o meu algoritmo. Né? A diferença é que eu tenho que informar, né, dentro da minha interface, que eu vou inserir o gráfico dentro do meu objeto.
né? Então, o App Designer ele já tem uma construção orientada a objeto, né? Então, que facilita eu vincular o meu código a uma determinada ação, né? Então, a ideia é incorporar isso, e quando eu vou aqui, dou um run, perdão, né? E eu clico em executar, eu tenho a opção do meu objeto aqui. Então, a interação também é fácil, né? Uma outra parte interessante é a partir do momento que eu gerei o meu objeto, né, eu já posso empacotá-lo, né, como um app e poder distribuir para o meu pool de interessados na minha interface gráfica, né? Então, eu posso também ter várias interações, posso ter, perdão, campos, posso ter menu, posso ter botões, posso ter um slider. Então, eu vou abrir aqui um exemplo. Quando eu rodo essa aplicação, então aqui eu tenho, sei lá, 500, mando executar. Então aqui eu coloco 5.000. Né? Então o meu usuário começa a interagir e começa a ver o que ocorre instantaneamente dentro da minha interface. Desde que ele também não faça coisas absurdas, né? Ele vai ter o resultado esperado dentro da interface, né? Posso melhorar também como que o meu usuário efetiva a interação, né? Então, eu quero que ele automaticamente já consiga visualizar alterações. Então, eu estou aumentando a frequência amostral, eu consigo obter maior quantidade de informações do meu sinal, né? Então, aqui se eu coloco 800, né? Ó, né? Então, essa é a grande funcionalidade da interface gráfica, né? Permitir que o meu usuário interaja e ele tenha visualização do meu algoritmo de forma clara e rápida, né? Ter, sem ter não, ou minimizando a quantidade de erros que ele teria, por exemplo, ao introduzir valores ou parâmetros via código no command window do MATLAB. Tá? Tá? Então, aí fica aquela dúvida. Alberto, então, para onde que eu vou? Eu posso usar o App Designer, vou usar o Guide, né? Ou vou fazer programaticamente. Tá? Nessa situação, depende muito de qual que é a sua necessidade de interface gráfica. Tá? O App Designer ele é um ambiente rico, ele é bastante interativo. Eu tenho lá ferramentas tipo knobs, ou seja, eu posso fazer com que ele gire um dial, né, e ele tenha informação como se fosse um osciloscópio, por exemplo, né? Ele suporta gráficos 2D e tridimensionais, tá? Então, ele é interessante para você construir interfaces interativas. Tá? A única restrição no momento é que ele ainda não suporta, por exemplo, eu ter vários gráficos numa mesma tela, tá? Ou algumas coisas como interação do gráfico com o mouse, né? Eu quero clicar num ponto do mouse e eu poder visualizar uma determinada informação. Isso não é efetivo no App Designer.
ainda. Tá? Então, neste caso, é interessante que você vá para o Guide, que ele é um menu drag and drop, tá? Também, assim como é o App Designer. Ele é compatível com a maioria das releases do MATLAB, então se você possui uma versão anterior à R2017, que é o que estou trabalhando no momento, você consegue trazer essas interfaces, né, para versões atuais do MATLAB. Né. Pode ser que ocorra alguns erros, porque o MATLAB está sendo uma linguagem orientada a objeto, então depende de como que foi feito em versões anteriores, pode-se gerar algumas diferenças nas versões atuais do MATLAB. Tá? Mas no Guide você pode criar também as interfaces, sendo que no caso eu posso gerar gráficos múltiplos e existe a possibilidade de eu gerar a interação no gráfico dentro do Guide, coisa que eu não consigo no App Designer. Ou, se você realmente é um programador e gosta de programação, você pode efetivar todo o desenvolvimento de interface via código MATLAB. Né? O MATLAB te gera a possibilidade de você ter todos os objetos via função disponibilizada no MATLAB. Tá? Então, realmente é a gosto do freguês e qual a necessidade, o seu objeto fim, né, da interface, né, eu vou ter as ferramentas adequadas. Pode ser o App Designer, ou o Guide, ou que seja programaticamente. Tá? Para um usuário de aplicação, né, eu vou começar a me preocupar como que eu vou distribuir a minha interface. Então, hoje, existe a possibilidade de você ter uma distribuição do seu MATLAB para outros usuários MATLAB. Tá? Então, para o meu usuário trabalhar, ele precisa ter o MATLAB instalado. Né? Ou eu quero que ele use a minha interface, só que sem o MATLAB. Né? Eu quero que ele execute sem a necessidade do MATLAB. Então, no caso, eu tenho como gerar uma aplicação executável com o MATLAB Compiler. Tá? E essa executável pode ser entregue em qualquer PC. Né? Então, programo o meu algoritmo, né? Gero a interface e com o MATLAB Compiler eu vou ter a opção de entregar isso para o meu usuário que não tenha MATLAB. Né? Quais são as opções que eu tenho para distribuir uma aplicação a partir de MATLAB? Né? Eu posso ter uma solução de web, uma solução de desktop ou uma aplicação baseada em servidor. Tá? Para todos os casos, eu preciso ter um MATLAB. O MATLAB é ferramenta base, como eu falei no começo. Né? O MATLAB Compiler, que ele vai gerar de forma automática para mim ou uma aplicação executável, ou um add-in Excel, ou se eu estou trabalhando com plataformas escaláveis e de alto processamento, um executável para Hadoop. Então, eu preciso ter aqui o MATLAB Compiler e ainda ter um suporte de um compilador C compatível com o MATLAB Compiler. Tá? Então, o MATLAB Compiler me permite distribuir programas em MATLAB sem que eu tenha, o meu usuário tenha MATLAB, por exemplo. Tá? Uma outra solução seria pegar meu algoritmo e eu solicitar alguém que pegue esse meu algoritmo e implemente numa plataforma de software. Então, além do MATLAB Compiler, o MATLAB Compiler SDK me permite eu gerar código C e C++, eu posso gerar uma DLL, por exemplo, posso gerar um objeto .NET ou um objeto Java, uma classe Java, para que eu possa incorporar esse algoritmo numa outra interface. Eu tenho uma demanda maior de usuários, então eu quero que ele seja web. Né?
Então eu posso gerar uma classe Java do meu algoritmo e disponibilizar isso via plataforma, né? MATLAB Production Server também é uma forma de eu distribuir meus componentes MATLAB, só que de uma forma mais eficiente, me gera escalabilidade, né? Principalmente quando eu tenho várias versões de aplicação, tá? E um adendo é a segurança, né, que eu tenho quando eu gero aplicações tanto web quanto para corporações. Tá? Então, a ideia é de você distribuir aplicações. Eu tenho meu MATLAB com meus toolboxes, ele vai gerar uma aplicação ainda em MATLAB. Com o MATLAB Compiler, ele vai poder abstrair entre gerar aplicações executáveis ou um add-in para Excel, né? E poder distribuir isso para um usuário final, né? Sendo que o usuário final ele tem um pequeno runtime MATLAB, uma pequena biblioteca MATLAB, né, que ele requer para poder rodar, tá? Mas é interessante que assim, ele não vai necessitar ter uma instalação de MATLAB no final, tá? Se eu quero uma plataforma de produção, então eu tenho meu modelo MATLAB, né? Eu vou gerar o componente que eu preciso para minha plataforma que eu estou operando, né? E minha aplicação desktop ou minha aplicação de web vai rodar esse meu serviço, né, meu algoritmo, tá, para ser escalável, né? Então, no caso, se eu tenho um MATLAB Production Server, ele vai se encarregar de gerar comunicação com o web server e os meus desktops ou os meus usuários poder utilizar isso em World Wide Web, né, localmente, sem necessidade de MATLAB. Tá? Eu sei que o foco é MATLAB, mas a Metrworks também está se preocupando como que o usuário também interage com Simulink, né? Então, dentro do Simulink é possível você também ter opções de dashboard, né? Então, você consegue ter objetos, né, para que ele interaja no seu modelo Simulink. Tá? Então, de uma forma intuitiva, eu consigo visualizar o que está ocorrendo com o meu modelo, né? E fazer também com que o meu usuário interaja de forma fácil e rápida dentro do meu modelo. Tá? Então, um breve exemplo. Eu criei aqui uma onda seno. Tá? Então, na teoria tem um scope, mas eu não quero que o meu usuário ele fique interagindo dentro do bloco, né? Eu criei um dashboard onde o meu usuário ele clica na interação. Vou rodar aqui a simulação. Então, se eu altero aqui o valor da minha interface, ele pode mexer aqui no meu gráfico. Então, desculpa. Então, o dashboard me permite o quê? Ele ter a interação com o sistema, né, dentro de um ambiente gráfico. Então, meu conjunto de bibliotecas, meu modelo Simulink, ele fica protegido. Então, o usuário interage dentro do dashboard disponível. Tá? Então,
é uma melhoria das versões atuais do MATLAB, do Simulink, né? Então, ele se encontra dentro da biblioteca de modelos, tá? Biblioteca de blocos, né? Desculpa. Ele abriu aqui. O Simulink deu uma pequena travada. Então, dentro das bibliotecas, dentro da própria biblioteca principal do Simulink, ele vai se encontrar em dashboard, onde eu vou ter os componentes disponíveis e eu vou poder linkar o meu objeto a um determinado bloco ou um determinado sinal do próprio Simulink. Tá? Abriu. Então, essa é a biblioteca Simulink. Então, dentro da biblioteca principal do Simulink, você vai ter dashboard, né, onde você vai ter os objetos disponíveis para alocar dentro do seu modelo Simulink. Tá. Bom, referente à interface gráfica, é o que nós temos para o momento. Tá? Fique à vontade de estar nos contatando para ter mais informações. Né? Eu sei que foi uma breve ilustração das capacidades de interface gráfica dentro do Simulink. Novamente, acesse o OpenCAD University, tá? Para você poder obter mais conhecimento sobre MATLAB. Né? Acesse o RampUp de Model Based Design, é 8 horas e é gratuito, né? Para você ter um melhor conhecimento das soluções de Model Based Design, o que é Model Based Design, o que é o conceito, né? E os cursos disponíveis dentro do OpenCAD University. Eu vou abrir para as questões, né? Então vocês podem interagir via chat, tá? Fique à vontade em estar enviando suas questões, ou a gente vai ter um momento para respondê-los. Bom, uma das perguntas é poder aplicar o guide com o modelo Simulink. Sim, é possível aplicar o guide com o modelo Simulink. Então, eu consigo construir um objeto gráfico, uma interface gráfica a partir do guide e fazer com que ele interaja com modelos Simulink. Tá? Existem diversas documentações na Metrics para se efetivar isso, tá? Mas fique à vontade também de poder enviar a sua dúvida e de poder auxiliar você da melhor forma possível. Tá? Algum usuário também, né? O Leandro pergunta se eu consigo gerar uma aplicação exe para instrumentar um Arduino. Tá. É possível eu gerar código para ser embarcado dentro de um Arduino, tá? A partir do Simulink. Tá? Então ele vai gerar todo o algoritmo via Simulink. A problemática é que o Simulink ainda não tem uma interface embarcável. Tá? Então é possível você utilizar isso com outros tipos de gerador de interface. Uma bem conhecida é Altia ou Dist. Tá? São duas empresas que geram interface gráfica. Tá? Apesar que assim, Arduino não tem uma interface um visual muito refinada. Né? A tela é bem pequena. Tá? Então, se você tiver uma necessidade específica, acho que é o Leandro, tá?
encaminha aqui para a gente e eu vou tentar dar uma definição melhor para sua necessidade. Tá? Alguém perguntou também sobre o App Designer. Né? Eu posso gerar tanto um app para ser distribuível para usuários MATLAB, mas também existe a possibilidade de eu gerar um pacote. Tá? Então, rapidamente aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar novamente. Quando eu venho aqui para o meu App Designer, deixa eu abrir novamente ele aqui. Se você possui o MATLAB Compiler, essa opção de deploy app vai estar disponível para você, como usuário. Então você pode clicar, ele vai aparecer aqui para mim uma opção. Então você pode ver aqui, ó, Standalone Application, tá? Como usuário. Tá? Então eu vou poder gerar um runtime, um objeto, né, executável, e gerar um pacote para distribuição. Então, normalmente ele vai aparecer desta forma. Quando eu gero um pacote, eu gerei aqui no meu objeto. Que eu estou preso no meu MATLAB. Deixa eu fazer de uma outra forma. Só um minutinho. Quando eu mando gerar um executável a partir do objeto, eu vou ter essa pastinha. Então você vai ter uma para distribuição onde ele vai instalar todo o componente, então desde o executável até as bibliotecas necessárias para rodar na máquina do usuário, né? Ou, por exemplo, só o executável. Então eu tenho aqui o meu executável da interface, né, criada a partir do MATLAB Compiler. Né? Então, dentro do App Designer, eu consigo gerar um executável para entrega para o meu usuário final, né, que não tenha MATLAB no caso. Tá? Bom, obrigado a todos. Tá? Em nome da equipe OpenCAD, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Fique atento a novos webinars, estamos sempre divulgando através de e-mail e também pelas nossas páginas do Facebook ou LinkedIn. Esperamos que tenham gostado desse webinar e esperamos vê-los novamente em outros eventos. Obrigado. Caso necessitem, pode encaminhar no e-mail a minha pessoa, né, e nós tentaremos auxiliar da melhor forma possível e também temos disponibilidade de serviços para desenvolvimento. Tá? Obrigado, bom dia a todos.